Você já se pegou observando aquele homem que, sem dizer uma palavra, parece comandar o ambiente? Aquele que, em meio ao burburinho, o seu silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso? Ele não busca validação, não se esforça para ser notado, e ainda assim atrai olhares, desperta curiosidade e um fascínio quase palpável. Há uma aura de mistério, uma força tranquila que emana dele, e você se pergunta, qual é o segredo? Porque em um mundo que valoriza a ostentação e a constante demonstração de poder, é justamente a serenidade, a autoconfiança discreta que cativa de forma tão profunda. Essa observação não é um acaso. Ela toca em um ponto nevrálgico da atração, especialmente no que diz respeito à psicologia feminina. Existe uma linguagem silenciosa, um código não verbal que ressoa com a essência do que é considerado um homem de alto valor. Não se trata de ser o mais barulhento, o mais extravagante ou o mais ansioso por aprovação. Pelo contrário, o verdadeiro magnetismo reside em uma qualidade mais sutil, porém infinitamente mais poderosa: o desapego. O desapego não como indiferença, mas como uma profunda segurança em si mesmo, um estado onde a sua própria companhia é suficiente, onde a necessidade de agradar aos outros não dita as suas ações ou o seu valor. É fácil cair na armadilha de acreditar que para ser desejado, é preciso constantemente provar o seu valor, mostrar o que você tem, o que você conquistou, o quanto você se importa. Essa mentalidade, no entanto, cria uma dinâmica de carência, uma busca incessante por validação externa, que ironicamente afasta a admiração genuína. A mulher, em sua essência, é atraída pela força que não precisa ser exibida, pela inteligência que se manifesta na calma, pela segurança que não se abala com as opiniões alheias. Ela anseia por um parceiro que seja um porto seguro, alguém cuja presença transmita estabilidade e confiança. Alguém que não a veja como uma necessidade para se sentir completo, mas como um complemento para uma vida já plena. Este não é um vídeo sobre táticas superficiais ou manipulação. É uma jornada para desvendar as camadas mais profundas do que significa ser um homem verdadeiramente magnético. Vamos explorar como cultivar uma autoconfiança que não seja uma fachada, mas uma realidade enraizada em seu ser. Vamos entender como a inteligência emocional, essa capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, se torna sua maior aliada na construção de relacionamentos mais profundos e significativos. A sua força não virá de gritar mais alto, mas de falar com a convicção serena de quem sabe quem é e o que quer, sem a necessidade de implorar por atenção. O que você está prestes a descobrir é um caminho para se tornar aquele homem que não se perde na busca por aprovação, que não reage impulsivamente às provocações ou às incertezas, mas que escolhe a sua resposta com sabedoria. É sobre entender que a sua não reação, em muitos momentos, é a sua maior demonstração de poder. Vamos mergulhar nas dinâmicas de poder que regem a atração, não para dominar de forma coercitiva, mas para compreender as nuances que criam um fascínio duradouro. Prepare-se para redefinir o que significa ser desejado, para abraçar a força que reside na sua própria imperturbabilidade e para se tornar o homem que inspira respeito e admiração, simplesmente por ser quem você é. A jornada que se inicia agora é sobre reescrever a sua própria narrativa de atração e valor. É sobre reconhecer que o verdadeiro poder não está em ter controle sobre os outros, mas em ter controle sobre si mesmo. É sobre transformar a sua energia interna, de uma busca por validação para uma celebração da sua própria essência. Entenderemos que a escassez de atenção não é um problema a ser corrigido com mais esforço, mas uma oportunidade para aprofundar a sua conexão consigo mesmo.
A sua singularidade, a sua autenticidade, quando desvinculadas da necessidade de agradar, tornam-se o seu maior trunfo. Este é o momento de desbloquear um nível de magnetismo que transcende o superficial. Um magnetismo que atrai não apenas a atenção, mas o respeito e a admiração profunda. A força serena que emana desse homem de alto valor não é uma armadura impenetrável, mas sim a manifestação de uma profunda compreensão das dinâmicas de apego e desapego em suas interações. Ele não se define pela aprovação alheia, o que o liberta da necessidade de performar constantemente. Em vez de buscar desesperadamente um encaixe ou uma aceitação, ele opera a partir de um lugar de autossuficiência emocional, onde sua própria validação é o pilar central. Isso não significa que ele seja indiferente ou insensível. Pelo contrário, sua capacidade de manter a calma e a clareza em situações de pressão, ou mesmo em momentos de aparente rejeição, revela uma inteligência emocional aguçada. Ele compreende que a reação exagerada ou a demonstração de vulnerabilidade excessiva em momentos inoportunos pode, paradoxalmente, diminuir o seu valor percebido. Pense na arte da negociação. Um negociador habilidoso não revela todas as suas cartas de uma vez, nem demonstra desespero em fechar o acordo. Ele mantém uma postura de controle, avalia as opções e move-se com propósito, sem se deixar abalar por táticas de pressão. Essa mesma sabedoria se aplica às interações sociais e românticas. Ao invés de investir toda a sua energia em convencer ou em se fazer presente de forma ostensiva, o homem de alto valor permite que suas ações e sua essência falem por si. A sua ausência estratégica, por exemplo, pode ser mais poderosa do que uma presença constante e sufocante. Essa não reação não é um jogo vazio, mas uma demonstração de que ele não precisa da validação imediata para se sentir seguro ou para manter o seu senso de valor. Essa autoconfiança inabalável, quando genuína, cria um campo magnético. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que demonstram controle sobre si mesmos e sobre suas emoções, especialmente em face da incerteza ou da distância. Quando você não reage de forma previsível a um flerte, a um desafio ou a uma crítica, você se torna um enigma intrigante. A sua capacidade de manter a compostura, de responder com ponderação em vez de impulsividade, sinaliza uma maturidade emocional que é extremamente atraente. Isso se traduz em uma postura de liderança natural, onde você não precisa de um título ou de uma posição para ser ouvido e respeitado. A sua própria serenidade e a sua capacidade de pensar antes de agir o estabelecem nesse lugar. Portanto, a chave não está em fingir desapego, mas em cultivá-lo a partir de uma base sólida de autoconhecimento e autoaceitação. Trata-se de entender que o seu valor intrínseco não depende da percepção ou da validação de outra pessoa. Ao invés de se ver como um candidato a ser escolhido, comece a se ver como um indivíduo valioso que está escolhendo onde investir sua energia e atenção. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Quando você genuinamente acredita no seu próprio valor, a necessidade de provar isso aos outros diminui drasticamente. Sua energia se volta para o crescimento pessoal, para a busca de seus próprios objetivos e para a construção de uma vida significativa, independentemente da aprovação externa. Essa autenticidade, despojada da ansiedade por agradar, é o que verdadeiramente cativa e inspira um desejo profundo e duradouro. Ao refletirmos sobre a jornada que nos trouxe até aqui, percebemos que os véus da necessidade e da busca incessante por validação começam a se dissipar, revelando uma paisagem interior de força e autenticidade. A maneira como interagimos com o mundo e, mais importante, como nos percebemos, molda a própria essência da nossa influência e do nosso magnetismo.
Não se trata de adotar uma persona ou de seguir um roteiro pré-definido, mas de acessar um manancial de poder que sempre esteve dentro de nós, aguardando ser reconhecido e nutrido. É como se, após uma longa travessia em busca de um tesouro externo, descobríssemos que a verdadeira riqueza sempre esteve em nosso próprio solo, esperando apenas o momento certo para florescer. Essa compreensão nos convida a uma reavaliação profunda das nossas próprias respostas e reações. O que antes parecia uma fraqueza, um silêncio constrangedor ou uma hesitação, pode, na verdade, ser a manifestação de uma sabedoria interior que escolhe a ponderação em vez da precipitação. A inteligência emocional, essa bússola interna que nos guia através das complexidades das emoções humanas, nos capacita a navegar pelas águas, por vezes turbulentas, das interações, com uma serenidade que não é mera ausência de sentimento, mas sim a maestria sobre ele. É a arte de ser como um rio profundo. Sua força reside na sua correnteza constante e calma, não na agitação superficial de suas margens. Ao abraçarmos essa perspectiva, a dinâmica de atração se transforma. Deixamos de ser meros participantes em um jogo de conquista, onde a ansiedade pela vitória domina, para nos tornarmos arquitetos de conexões genuínas e significativas. A verdadeira atração, aquela que perdura e inspira respeito, emana de uma fonte de autossuficiência e de um propósito claro. É a projeção de um indivíduo que se valoriza, que compreende o seu próprio valor e que não o coloca em leilão, esperando que alguém o reconheça. Essa confiança silenciosa, essa certeza interior, cria um campo de gravidade próprio, atraindo para si aquilo que ressoa com a sua própria frequência elevada. Essa transição de uma mentalidade de escassez para uma de abundância interior é o cerne da nossa evolução. A maneira como lidamos com a ausência de aprovação, com a possibilidade de não sermos o centro das atenções, é um termômetro poderoso do nosso desenvolvimento. Ao invés de nos sentirmos diminuídos, podemos reconhecer essa oportunidade como um convite para nos aprofundarmos em nós mesmos, para fortalecermos nossa própria base. É nesse espaço de autoconsciência e autossuficiência que encontramos a verdadeira liberdade para sermos quem somos, sem máscaras ou artifícios. À medida que nos aproximamos da conclusão dessa exploração, a imagem que emerge é a de um indivíduo que não busca ser admirado por aquilo que faz, mas por aquilo que é. A sua força não reside na exibição, mas na sua própria substância. É a essência, a integridade e a serenidade que se tornam os seus maiores chamarizes. A jornada nos mostrou que o caminho para um magnetismo autêntico não é pavimentado com táticas de manipulação, mas com a coragem de se apresentar ao mundo em sua forma mais pura e poderosa. Este é o momento de consolidar essas percepções, de ancorar essa nova compreensão em nosso ser, preparando o terreno para a declaração final de um poder interior inabalável e de uma transformação que irradia de dentro para fora. E assim, com a serenidade que nasce da autoconsciência, desvendamos o código do magnetismo que não grita, mas que ecoa. O silêncio que cativa, a força que não se ostenta, mas que se sente. Tudo isso se revela não como um dom inato, mas como uma profunda prática de desapego, de autovalorização genuína. Você percebe agora que o verdadeiro jogo da atração não se ganha com esforço desesperado, mas com a arte de ser, de existir em sua plenitude, sem a necessidade constante de aprovação. Essa postura, essa firmeza interior, não é uma armadura para se proteger do mundo, mas a manifestação de um espírito livre, que escolhe suas batalhas e suas conexões com a sabedoria de quem se conhece profundamente. A inteligência emocional que cultivamos
essa capacidade de navegar pelas próprias correntes internas e pelas interações externas com graça e discernimento, é a ponte para essa força serena. Ela nos ensina que reagir impulsivamente é ceder o controle, enquanto responder com propósito é reafirmar a nossa soberania sobre o nosso próprio ser. A vulnerabilidade, quando expressa não como uma carência, mas como uma escolha consciente de autenticidade em um momento apropriado, torna-se um ato de coragem que, paradoxalmente, aprofunda a conexão e o respeito. Você aprendeu que a sua não reação, em muitos cenários, é a sua mais eloquente declaração de poder. Um sinal de que a sua paz interior é inabalável. Um farol que atrai naturalmente aqueles que buscam a profundidade e a estabilidade. Este caminho que percorremos juntos não é um destino final, mas o início de uma jornada contínua de autodescoberta e aprimoramento. A verdadeira prática começa agora, no dia a dia, na forma como você escolhe se apresentar ao mundo, na maneira como você nutre a sua própria autoconfiança e na coragem de ser autêntico, mesmo quando o mundo incentiva o oposto. Lembre-se, o homem de alto valor não implora por atenção. Ele a atrai pela própria força da sua presença, pela clareza do seu propósito e pela serenidade que emana de um ser que se basta, que se ama e que se respeita acima de tudo. Você não precisa de mais nada além do que já reside em você para ser profundamente valorizado e fascinante. A sua imperturbabilidade é o seu maior trunfo, e a sua jornada de crescimento é a sua mais bela obra de arte. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo semelhante. Vamos construir uma comunidade de apoio e verdade. Até a próxima!